Olá meninas, meninos, menines, meninix, todo mundo que tá aqui ligado no Manifesto Feminismo para os 99%. Hoje a gente vai falar sobre a tese 2, né? Um feminismo liberal está falido, é hora de superá-lo. Eu queria começar agradecendo todo mundo que viu o vídeo da tese 1. Quem ainda não viu, tem o link aqui embaixo. Dá uma olhada que tá bem interessante. E queria agradecer todo mundo, né, que curtiu, compartilhou, divulgou aí nas redes sociais esse vídeo. Então fica o convite para todo mundo aí, comenta aqui no vídeo, pra gente poder a cada vídeo ir incorporando também as discussões que vocês têm feito. E esse vídeo é uma realização do portal de notícias Esquerda Online, que é a mídia que a gente precisa nesses tempos de retrocessos, né? Uma mídia independente, uma mídia que fala aquilo que precisa ser dito. Então, todo mundo aí curte, toca no sininho pra ver mais vídeos. Então solta a vinheta que a gente vai começar a falar da tese 2. Eu só conheço mulher forte. Cada uma inventa a sua sorte. Todo dia enfrenta uma morte. Eu só conheço mulher forte. Bom, para começar sobre a tese 2, ela fomenta uma série de perguntas, né? E acho que a primeira delas é o que é feminismo. Existem vários tipos de feminismo, essa é sempre a primeira pergunta que a gente faz quando começa a descobrir sobre o tema, ler coisas sobre o tema, né? Uma outra pergunta também importante, o que é diferença, o que é diversidade, o que é desigualdade? E uma outra coisa é, quais são os limites desse feminismo liberal? E que outro tipo de feminismo é possível, né? Que ultrapasse esses limites do feminismo liberal. A gente vai responder essas perguntas agora nesse vídeo aqui falando sobre a tese. A primeira coisa é, quando a gente, sei lá, liga a TV e vê às vezes a mídia falando de feminismo, uma coisa meio rara no Brasil, né? Geralmente essa palavra aparece com alguma mulher que é muito bem sucedida, que ela conseguiu um posto no alto escalão de alguma empresa, tá ganhando um dinheiro legal, ou tem um salário que é o mesmo salário que um homem que tá no mesmo posto que ela dentro da empresa. Ou falam, por exemplo, sobre uma mulher que foi eleita, ou uma mulher que conseguiu um cargo em algum governo, no alto escalão de algum governo. Sempre é sobre uma trajetória individual de alguma mulher que conseguiu ter uma igualdade salarial com os homens para aquela mesma função. Geralmente falam de mulheres que já são privilegiadas e que foram nomeadas, né, para esses cargos. Será que o feminismo é só isso? Porque isso é uma luta muito importante, né? A gente poder trabalhar com aquilo que a gente quer, conseguir ter uma igualdade salarial, conseguir ter um posto bem qualificado. Mas o feminismo, ele se limita a isso? É dessa igualdade que a gente está falando? O feminismo liberal, ele se limita muito a isso. E as teóricas aqui do feminismo para os 99% vão criticar essa questão. Então, se todos os feminismos partem, pelo menos, do reconhecimento de que tem uma desigualdade entre homens e mulheres, quais seriam as diferenças? A principal diferença entre os feminismos é qual é a saída que esse feminismo dá para superar essa desigualdade. É um feminismo que ele quer abolir a desigualdade entre homens e mulheres e quer abolir essa desigualdade incluindo todas as mulheres na sua diversidade, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres cis, mulheres trans, mulheres lésbicas, bissexuais, são todas. Ou é um feminismo que ele quer incluir só as mulheres já privilegiadas. Essa é uma discussão que separa o feminismo liberal de um feminismo anticapitalista. O feminismo liberal, a primeira coisa que as autoras vão dizer é que ele tem um foco na meritocracia e não na igualdade. Ele quer a igualdade para aquelas que consigam alcançar aquele posto de trabalho ou aquela colocação profissional, enfim, para algumas, não para todas. Na página 39, as autoras vão dizer que é um feminismo que ele quer promover a minoria, mas ele não quer libertar a maioria. É garantir que algumas poucas mulheres privilegiadas alcancem esses cargos e salários, né, em equidade com os homens da sua classe. Então esse feminismo que ele quer incluir algumas, ele mexe na estrutura de poder da sociedade capitalista? Não mexe. Ele vai continuar, ele vai conviver pacificamente com essa estrutura excludente de poder que a gente tem hoje. Já o feminismo anticapitalista, o feminismo para os 99%, ele quer acabar com esse estado de coisas, ele quer acabar com as desigualdades e acabar também com o sistema capitalista. A segunda coisa muito importante é que o feminismo liberal, ele terceiriza a opressão. Uma mulher, ela tá no alto escalão de uma empresa, por exemplo. E quem vai fazer o serviço doméstico na casa dessa mulher?
Quem vai cuidar dos filhos dessa mulher? Quem vai fazer é uma outra mulher. Geralmente essa outra mulher é uma trabalhadora, empregada doméstica, cuidadora de idosos, cuidadora de crianças, uma babá. Uma série de profissionais que são chamadas de profissionais do care, profissionais do cuidado, né? Vai ser sempre uma trabalhadora mulher. E as autoras, como elas estão escrevendo a partir dos Estados Unidos, elas dizem que vão ser sempre uma mulher, no geral, imigrante ou uma mulher racializada. Quando a gente vai pensar o Brasil, quem são essas trabalhadoras, né? No geral são as mulheres negras. Se a gente for pensar a categoria de empregadas domésticas, mais de 90% dos trabalhadores, né, domésticos são mulheres, né? Então são mais de 90% de trabalhadoras. E dessas 90%, 70% são negras. Então já é uma categoria que é feminina e que é negra. E que vem de uma herança de um passado escravocrata. A gente não pode esquecer aqui no Brasil, né? Que no Brasil, quem vai exercer esse tipo de serviço são mulheres negras, muitas vezes mulheres migrantes, que vêm, por exemplo, de regiões como o Nordeste do Brasil para o Sudeste, mulheres que migram internamente e mulheres, no geral, negras, que vão estar submetidas a um trabalho muitas vezes mal remunerado e que apenas recentemente conseguiu direitos trabalhistas. Importante lembrar que a luta das trabalhadoras domésticas é uma luta muito importante. Demorou muito para elas terem seus direitos reconhecidos como trabalhadoras, né? Tem uma pesquisadora da Bahia que chama Mari Castro, muito conhecida aí nas pesquisas sobre gênero. E ela, em 92, escreveu um artigo sobre a formação do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, em Salvador. E nesse artigo ela diz o seguinte, é o depoimento de uma mulher trabalhadora doméstica, negra, quando ela é perguntada sobre o feminismo, né? Ela responde o seguinte: eu trabalhei com uma feminista ativista. Ela costumava participar em campanhas pelos direitos, mas no meu caso era diferente. Ela não me pagava um salário justo e não me dava dias livres. Ela era feminista, mas somente para as mulheres da classe dela. Eu acho que isso ilustra bastante o que seria esse feminismo liberal no Brasil, né? Um feminismo que ele não inclui a todas as mulheres, que é o oposto do feminismo que a gente está propondo. Esse feminismo liberal, ele é um feminismo insensível à classe e à etnia, porque é um feminismo que ele não está preocupado com as raízes da desigualdade, porque algumas mulheres conseguem ter uma condição de vida um pouco melhor que as outras, enquanto a maioria, as 99%, não consegue. Essa é a questão que nos persegue, né, quando a gente analisa a tese 2, né? É um feminismo, segundo as autoras, né, que se recusa firmemente a tratar das restrições socioeconômicas que tornam a liberdade e o empoderamento impossíveis para uma ampla maioria de mulheres. E que limitações socioeconômicas são essas? Vamos pensar o contexto brasileiro, com o índice de feminicídio gritante que a gente tem no nosso país. Para uma mulher que está numa situação de violência doméstica, para ela poder sair de casa, ela precisa ter um salário que ela possa pagar um aluguel. Como é que ela vai sair e vai morar na rua? Vai sair e morar com os filhos na rua? Quais as condições socioeconômicas que permitem a emancipação dessa mulher? O feminismo liberal não está preocupado com isso, mas o feminismo anticapitalista está sim. Então a gente precisa primeiro abolir as desigualdades socioeconômicas para a gente também poder pensar junto com isso a abolição das desigualdades de gênero, né? E por isso que as autoras vão dizer na página 38 que o feminismo liberal difama o feminismo. O feminismo liberal ele joga contra a gente, porque o feminismo liberal ele apresenta a pauta feminista como uma pauta isolada. Então, o feminismo é a pauta das mulheres, é as mulheres falando para as mulheres. Na nossa concepção, né, para as feministas, para os 99%, não. O feminismo, ele é feminismo quando ele consegue se articular com as pautas de todos os explorados e todos os oprimidos da sociedade. Vai marchar ombro a ombro com o movimento negro, com o movimento LGBT, com os sindicatos, com a luta ambientalista, com a luta pela terra, com a luta indígena, ribeirinha, quilombola. E vai estar articulado a todas as lutas contra o sistema que nos oprime, que oprime as mulheres, mas que não oprime só as mulheres. Oprime a todo mundo, né? Todos os 99%. Quando a gente apresenta, isso aqui é a pauta das mulheres, é o feminismo das mulheres. Não, é o feminismo protagonizado pelas mulheres, com certeza. Mas é um feminismo que sabe estar de mãos dadas com todos os setores explorados e oprimidos nas manifestações, nas greves, né? É um feminismo de que ninguém solta a mão de ninguém. É comum, né, pensar nos países desenvolvidos que muitas vezes são as próprias mulheres eleitas ou nomeadas nos governos que aplicam os planos de austeridade que vão acabar com a vida, né, de tantos trabalhadores e trabalhadoras. Esse feminismo liberal, às vezes, ele coloca um verniz feminista
para poder explorar e oprimir mais ainda toda a classe trabalhadora, que é feminina, que é negra, que é LGBT, que é uma classe bastante heterogênea. Então a gente não pode se iludir, né, com um feminismo liberal. As autoras vão dizer o seguinte, né, na página 39: longe de celebrar as CEOs que ocupam os escritórios mais luxuosos, queremos nos livrar de CEOs e de escritórios luxuosos. Esse é o nosso feminismo anticapitalista. E daí fica a pergunta, né? As autoras elas estão escrevendo a partir do norte global. A nossa discussão no Brasil hoje é com o feminismo liberal? Ao meu ver, eu acho que a nossa principal discussão hoje no Brasil é com o antifeminismo. No ano passado, teve as manifestações gigantescas na Argentina, né, pela legalização do aborto. E essas manifestações também refletiram aqui no Brasil. Teve o Festival pela Vida das Mulheres, em frente ao STF, em agosto, né, do ano passado, e pautou a necessidade da descriminalização do aborto. Ao invés da gente ter feministas liberais junto com a gente, discutindo a liberdade individual de você poder escolher se quer ou não dar prosseguimento a uma gestação, na verdade a gente teve no mesmo mês o primeiro congresso antifeminista do Brasil. Uma moça que se diz ex-feminista, chamada Sarah Winter, que hoje ela é católica, mas ela é discípula aí da Damares, né, que a gente conhece bem a Damares. Também teve a ajuda da Ana Carolina Campagnolo, que hoje é deputada pelo PSL em Santa Catarina. Também fez várias falas, né? Dentre as falas delas, uma forma de impedir as mulheres de fazerem aborto é estimular que as mulheres fechem as pernas. E é um ataque absurdo, né? As mulheres que se colocam, muitas vezes arriscam sua vida porque não querem ou não podem dar prosseguimento a uma gestação. Muitas morrem tentando interromper uma gestação e são tratadas desse jeito, né? Esse é o feminismo dos 99%. É um feminismo que vai aliar a luta contra a reforma da Previdência com a luta pela educação pública gratuita e de qualidade, a luta contra a violência à mulher. É um feminismo que vai estar de mãos dadas aí com todas as lutas sociais que vão colocar na vanguarda aí os explorados e os oprimidos. Então esse é o recado aí da tese 2. Vamos pensando no Brasil. Convido vocês aí a curtir, compartilhar, comentar aqui no post. E logo logo já saio da tese 3. Um beijão pra todo mundo.